dia, Patrícia. Pessoal, 9h05, vamos começar então? E aí, quem entrar atrasado depois consegue acompanhar com a gente também, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Qualquer coisa, mandem aqui pelo chat, tá? Acho que a tela já está espelhando também para vocês, aqui pelo menos para mim já está. Qualquer dúvida, vocês me interrompam aqui, fiquem à vontade para abrir o microfone, para abrir a câmera se quiserem também, tá bom? Na mesma dinâmica que a gente fez ali na semana passada, tá? Deixa eu só abrir a HP aqui, deixar ela no jeito. Vamos zerar. Voltar aqui no GoodNotes. Maravilha. Vamos lá. A gente, na aula passada, fez a parte 1 desse módulo 6, falando sobre alocação de ativos e gestão de carteira, gestão de risco de forma geral. Fizemos vários exercícios. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios, alguns semelhantes ao da aula passada, para a gente fixar realmente os conceitos, e alguns novos para que a gente consiga abordar todos os temas ali da prova, tá? Da aula passada, ficaram com alguma dúvida? Deu para acompanhar certinho? Resolveram algum exercício depois que talvez tenha gerado dúvida ou não? A gente segue aqui. Vamos seguir então. Maravilha. Vamos lá. Sobre coeficiente de correlação e o de determinação, avalie as seguintes afirmações. Então a gente falou bastante de coeficiente de correlação na terça-feira, né? Só que a gente falou pouco aqui de determinação. Eu acho importante falar sobre esse conceito, que é um conceito que a Ambima tem trazido bastante nas provas, tá? Vamos lá. Número 1. O coeficiente de correlação representa a semelhança de retorno dos ativos ao longo do tempo, podendo variar entre -1 e +1. Legal, isso daqui está certo, né? Então a gente tem ali uma correlação de +1 até -1, e aqui eles ou perfeitamente correlacionados. Então, se eu tenho um ativo que sobe em tese 10% e ele tem uma correlação de +1, esse outro ativo que está relacionado com ele, em tese, tem que subir 10%, dá todas as outras condições constantes, né? Ou o contrário, né? Foi o que a gente falou ali sobre dólar e Ibovespa, né? Então, se eu tenho uma correlação negativa, por exemplo, e nesse caso de Ibov e de dólar, eles têm uma correlação negativa em torno de 0,5%, quando eu vejo o dólar subir, em tese eu vejo a bolsa cair em uma magnitude menor. Perfeito? Então, acho que o número 1 aqui está 100% certo, né? Vamos para a próxima. O coeficiente de determinação, também chamado de quadrado, representa a precisão de uma regressão estatística. Assim, quanto mais alto for o coeficiente de determinação, mais aderente será a regressão, né? Eu acho que vale a pena a gente falar sobre alguns pontos aqui, né? Quando a gente falou sobre o beta da carteira aqui, que ele está relacionado ao risco total de forma geral, né? Eu tenho aqui, se a gente plota isso em um gráfico, com o retorno de um ativo em uma ponta e o ativo correlacionado em outra aqui, o Ibov, por exemplo, o índice, se eu tenho um beta de 1, ou seja, se o Ibovespa subir 1%, eu vou ter uma alta próxima a 1% no retorno desse ativo também, significa que a gente tem uma regressão aqui, essa reta que demonstra o comportamento desses dois ativos em um determinado horizonte de tempo, de forma que eles não são perfeitamente correlacionados no ponto de toda a alta de um ativo ela está exatamente em cima dessa reta aqui, né? Mas não, ele vai ter algum desvio, um vai estar um pouquinho para cima, outro vai estar um pouquinho para baixo, mas de forma geral, essa aqui é a regressão que traz todos os pontos para um eixo central de forma geral, né? E esse é exatamente o coeficiente de determinação, né? De determinação. O que ele indica, tá? Ele indica quanto esses dados eles se ajustam de forma perfeita reta, tá? Novidade aqui, quando a gente falou aqui de coeficiente de correlação, ele vai de -1 a 1, né? Quando a gente fala do coeficiente de determinação, ele vai de 0 a 1, tá? Ou seja, esses pontos se ajustam perfeitamente à reta
seria um coeficiente 1, ou não se ajustam, ele estaria mais próximo de zero, né? Então, o que a questão fala aqui? Que também chamado de quadrado, representa a precisão de uma regressão estatística. Beleza, ele mostra quão precisos esses dados estão aqui em relação à reta traçada. E assim, quanto mais alto for o coeficiente, mais aderente será a regressão. Verdade também, né? Então, a 1 e 2 aqui estão verdadeiras, né? Vamos para a terceira. Os valores do coeficiente de determinação variam entre -1 e +1. Opa, isso aqui está errado, né? A gente falou que vai de 0 a 1, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a letra B, 1 e 2, tá? A A ficou... Existe A aqui, viu, gente? Ele ficou fora do esquadro. Mas, então, número 1 e 2. Perfeito? Deixa eu abrir o chat aqui. Hoje eu estou espelhando de uma outra forma, não estava vendo. Legal. Sem perguntas, eu acho que eu vou seguir aqui. Vamos para a próxima. O Tony entrou aqui também. Bom dia, Tony. Tudo bem? Questão 17. Seu cliente fez um investimento no exterior atrelado ao S&P 500 sem hedge cambial. Então, isso aqui é importante, né? O índice está em dólar. Opa, o índice está em dólar e eu não tenho hedge cambial. Não tenho hedge cambial. O índice da Bolsa Americana teve uma forte valorização. Porém, o sentimento de confiança também fez o real se valorizar perante o dólar. Sobre a rentabilidade desse investimento, considere as afirmações abaixo. Então, aqui a gente tem um investimento em S&P 500, né, que está em dólar, né? E aqui a gente tem o resultado dessa carteira em reais, né? Se o S&P 500 subiu, essa carteira ela está subindo em dólar, né? Porque o investimento está em dólar. Porém, se eu tive uma apreciação do real, uma queda do dólar, ou o contrário, esses movimentos eles podem se anular aqui, né? Então, acho que esse tópico de investimento dolarizado ele tem ficado cada vez mais presente, principalmente com a ampliação que a gente teve do acesso aos ativos de renda fixa lá fora, nesse momento que juros está super estressado lá fora, as treasuries com taxas super atrativas, trazendo crédito privado para uma taxa super atrativa, e o brasileiro que gosta de movimentar renda fixa de forma geral acaba ficando muito tentado a isso também, né? Quando a gente fala de uma carteira de forma geral, a gente sempre pensa em manter a paridade, o poder de compra internacional, esse é um dos principais pontos. Mas se eu penso em repatriar esse recurso, trazer ele para real, a variação da moeda aqui, ela pode impactar no meu resultado financeiro final, né? Então vamos lá. Considerando as afirmações abaixo, o real se valorizou, né, perante o dólar. Deixa eu apagar isso aqui. Então a gente teve uma alta de S&P, uma alta de S&P e uma queda do dólar, né? Porque o USD, a gente teve uma queda de dólar porque o real ele apreciou frente ao outro, né? Ela será nula se a valorização do índice for igual à valorização do real, né? Legal. Então, se a valorização do índice for igual à valorização do real, significa que eu tive uma queda em dólar, né? Então, um vai eliminar o outro se for da mesma magnitude, né? Então, essa aqui tá certa. Vamos limpar isso aqui. Será negativa se a valorização do índice for maior que a valorização do real. Não, na verdade vai ser positiva, né? Porque se eu tive uma valorização do real, deixa eu apagar isso aqui, uma valorização do real menor do que a do índice, aí ajustando essas setinhas aqui, né? Significa que eu tive uma queda do dólar menor, né? Então, a diferença desses dois aqui, eu vou ter um ajuste positivo, né? Então, esse aqui está errado, ele vai ser positivo, né? Será negativa se a valorização do índice for menor que a valorização do real. Legal, essa aqui está certa também, né? Porque se o índice valorizou, vamos apagar aqui de novo. Se o índice valorizou pouco, e eu tive uma alta muito forte do real, significa que eu tive uma queda muito forte do dólar, né?
Então, obviamente, esse resultado aqui ele vai ser negativo, porque a minha ponta de queda em dólar ela está maior do que a minha alta do índice, né? Vamos lá, número 4 aqui. Será positiva se a valorização do índice for menor do que a valorização do real. Não, está errado, ela fala justamente o contrário da outra, né? Então, aqui, letra B, número 1 e 3. Maravilha? Por mais que seja uma coisa não tão complicada, eu acho que vale a pena a gente fazer esses desenhos aqui. Eu gosto muito de colocar as coisas no papel, né? Então, nas questões numéricas ali, vocês veem sempre eu colocando o passo a passo para que a gente não confunda e fique realmente algo super simples, né? Podemos ir para a próxima? Deixa eu beber uma água aqui. Enquanto isso, vocês deem uma lida na questão. Vamos ver que a gente falou bastante de CAPM e beta aqui na última aula, né? Bom dia, Clarice. Vamos lá. No Capital Asset Pricing Model, no CAPM, o coeficiente beta é uma estimativa de... deixa eu só parar de compartilhar aqui e voltar para eu colocar as fórmulas da Planejar, da Ambima, da Planejar. Opa, share screen. Já está voltando aqui, viu? Maravilha. Então já está aparecendo aqui, né? O que a gente está falando aqui na forma do CAPM de forma geral, né? A gente está falando das taxas do ativo livre de risco, das taxas que o ativo de mercado vai me pagar e do risco da empresa, do parâmetro de risco da empresa, um risco sistemático, mas o risco da empresa está correlacionado a esse risco sistemático de forma geral, né? E aí, a gente volta aqui na questão, né? Ele fala que o beta é a taxa de juros vigente para o ativo livre de risco? Não, tem nada a ver isso aqui, né? A remuneração exigida pelos investidores para aplicarem seus recursos em um ativo que reproduza a carteira de mercado? Na verdade, não. Então, a gente vai estar falando, se a gente estiver falando do CAPM, a remuneração exigida vai ser o resultado final, né? Quanto que ele espera de rentabilidade ali para essa carteira, né? Essa aqui está errada também, né? A medida de aversão ao risco dos investidores atuantes no mercado do ativo que está sendo precificado. Não tem nada a ver, a gente vai ter outras métricas para medir isso aqui também, aversão a risco, a gente tem índices também, tem o VIX, por exemplo, que mede aversão a risco, mas não tem nada a ver com CAPM, o CAPM está falando aqui sobre retorno exigido de forma geral, né? Da magnitude do risco sistemático do ativo que está sendo precificado comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado. É isso que a gente falou, né? Então, se eu tenho dois ativos aqui e ele tem o beta de 0,5, o outro tem o beta de 1,5, então esse aqui, o ativo 2, ele vai ser mais sensível às volatilidades, ao movimento de mercado de forma geral, né? Então, a letra D aqui é a letra certa. Maravilha? Todo mundo chegou nessa aqui? Hoje, sábado de manhã, vocês estão muito quietinhos, estão preparados para o final de semana aí, hein? Mas não me abandonem, não. Fiquem aqui comigo. Respondam as questões que vocês forem antecipando aqui, tá bom? Para a gente matar isso e sobrar tempo até para a gente tirar a dúvida aqui de forma geral. Beleza? Vamos para a próxima aqui, então. Leonardo está analisando duas ações listadas em bolsa para adquirir X e Y que possuem um retorno exigido de 13% e 15%, respectivamente. O retorno de mercado é de 14%, né? Sabendo que Y tem um beta de 1,5, qual será o beta de X, né? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o RM, o retorno de mercado ali, que é 14%, né? Que é 14%.
A gente tem o risk-free, o ativo livre de risco. A gente não tem, né? Então a gente vai ter que chegar aqui no risk-free. O que mais que a gente tem, né? A gente já tem o retorno exigido, né? A gente já tem o retorno exigido de 1, que é de 13%, e a gente já tem o retorno exigido de 2, que é de 15%, né? O que mais que a gente tem aqui? Então, a gente tem o beta de 1, a gente tem? Não, a gente não tem, mas a gente tem o beta de 2, que é o beta de y, que é 1,5, né? Vamos dividir a tela em duas aqui. Gostei da resposta da Clarice, que ela falou, a gente está acordando aí, nós estamos firmes aqui. Bom demais, bom saber que vocês estão comigo. E aí a gente volta lá pro CAPM, né? Eu nem vou trocar a tela aqui não, porque acho que a gente já falou bastante disso, né? O retorno esperado de X, ele é a taxa livre de risco mais o beta de X vezes o retorno de mercado, o retorno de mercado menos o risk-free, certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o Y aqui, né? O retorno esperado de Y é risk-free mais beta de Y vezes o retorno de mercado menos o risk-free, certo? Então vamos substituir o que a gente tem aqui, né? O retorno esperado de X a gente já tem, que é 13, que é igual a risk-free. O beta de X a gente não tem também, né? Vezes o retorno de mercado a gente tem, que é 14, menos o RF, certo? Aqui são os únicos dados que eu tenho até agora, né? E no outro? No outro eu já tenho o retorno esperado de Y, que é de 15%. Eu não tenho risk-free, mas aqui ele facilitou para mim, eu tenho beta. E aqui uma questão puramente matemática, tá? Então eu vi que muita gente tem facilidade, gosta de matemática. A gente já coloca aqui o beta de 1,5. Qual que é o retorno de mercado? Ele é de 14%, 14% menos o risk-free, que aqui eu não tenho, né? Então, vamos resolver isso aqui. Seria risk-free mais 1,5 vezes 14 dá 21. 21. 21 menos 1,5 RF, certo? Eu só fiz a multiplicação aqui, né? Então, o que eu teria aqui, né? Esse aqui menos esse, então eu vou ter menos 0,5 RF, né? Eu passo 21 para cá, eu vou ter 6. 15 menos 21, menos 6. Então, tudo aqui positivo, né? O meu RF, ele vai ser igual a 6 por 0,5, que vai ser igual a 12. Até aqui todo mundo acompanhou comigo, não acompanhou? Chegamos no retorno do ativo livre de risco, né? Agora fica simples, agora a gente vai substituir aqui, né? 13 é igual a 12 mais beta de x vezes 14 menos 12. Então isso aqui vai ser 13 é igual a 12 mais 2 beta de x. 2 beta de x vai ser igual a 1 beta de x é igual a meio é igual a 0,5. Maravilha. Letra A. Perfeito? Todo mundo chegou aqui? Então, basicamente, a gente vai só fazer as substituições necessárias aqui, montar as duas equações para chegar no resultado final, né? Aqui a gente chegou no ativo livre de risco, que é 12%. Aqui ele me dá, aí eu consigo chegar no beta, né? Ele poderia ter dado também o prêmio pelo risco, né? Falar do prêmio pelo risco, aí talvez eu já teria aqui o risk-free, né? Mas beleza, acho que ficou claro aqui, não ficou? Vamos para a próxima. Questão 20, então. Qual a afirmação sobre diversificação da carteira está correta? Uma diversificação correta pode reduzir ou eliminar o risco sistemático, né? Eu acho que vale a pena a gente falar de alguns pontos aqui, né? Quando a gente traça... Opa, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonitinho.
Quando a gente traça aqui uma regressão também, falando sobre a relação do risco total da carteira, com o número de ativos dentro dessa carteira, espera-se que quanto menos ativo eu tiver dentro dessa carteira, eu tenha um nível de risco mais elevado, e ao passo que eu vá aumentando esse número de ativos dentro da carteira, em tese eu reduza o risco total, né? De forma que esse risco ele vai sendo decrescente, né? Conforme eu vou aumentando a quantidade de ativos, ele vai decrescendo, decrescendo, decrescendo. Só que eu não consigo eliminar o risco total da carteira, né? Vamos falar Por do que que eu não BL. consigo eliminar o risco total da carteira? Porque essa parte aqui, ele diz respeito ao risco sistemático, né? Que ele não é mitigável através de risco sistemático, ele não é mitigável através do incremento em número de ativos de forma geral, né? Risco sistemático. Tá? E o que que seria esse risco sistemático, né? O risco total da carteira, ele é o desvio padrão, né? Ele é o desvio padrão, desvio padrão. E o risco sistemático, ele nada mais é do que o beta da carteira, né? E esse risco sistemático, ele não é mitigável de forma geral, né? Então, a letra A, uma diversificação correta pode reduzir ou eliminar o risco sistemático? Não, ele não vai eliminar o risco sistemático. Essa letra A está errada, né? A diversificação reduz o retorno esperado da carteira porque reduz o risco total da carteira. Enfim, a gente reduz realmente o risco total da carteira diversificando a carteira. Só que significa que eu vou ter menos retorno? Não Não. necessariamente, né? Porque se eu tenho ativos correlacionados, talvez eu vou ter mais risco e eu posso ter um desempenho pior. Mas se eu consigo diversificar com ativos descorrelacionados, é possível que eu tenha até um retorno esperado maior do que menor, na verdade, né? Essa questão aqui ela está errada também, né? Está parcialmente certa. Com o acréscimo de mais títulos da carteira, normalmente se espera que o risco total caia a um ritmo decrescente. Legal, essa aqui está perfeita, né? E vamos na última. A vantagem de redução do risco proporcionada pela diversificação não se concretiza até a inclusão de pelo menos 30 títulos na carteira. Alguém aqui inventou uma regra que não existe, não tem nada a ver, né? A gente não está falando de uma carteira de 30 ativos, não, isso daqui não tem nada a ver, tá bom? Todo mundo chegou na C aí, né? Eu vi que a gente já teve resposta aqui, o Tony. Valeu, Tony. Gosto mais quando vocês participam, hein? Ah, eu coloquei aqui, marquei com PowerPoint, porque olha só, na hora de passar para o tablet, ele desconfigurou aqui. Deixa eu parar a tela para voltar para o PowerPoint aqui com vocês. E aí, o que que eu vou fazer? Zoom. Tô carregando a tela aqui, viu, gente? Coisa rápida. 21. Agora ele apareceu aí para vocês, não apareceu? Apareceu. Maravilha. Deixa eu só colocar a caneta aqui também, para eu conseguir riscar junto com vocês. Minha letra é linda, né? Senão vocês vão sentir falta. Eu ficar sem riscar aqui, vocês vão sentir falta da minha letra muito caprichada. Hum, Isso. Maravilha. Coisa rápida. Isso. 862 7927
1%. Maravilha, vamos lá. Considere o VAR, o Value at Risk, de uma carteira de R$ 400 mil. Então, o VAR de uma carteira de R$ 400 mil de determinado investidor seja igual a 1%, com intervalo de confiança de 95% para um dia útil, né? Vamos lá. O que o VAR, antes de ler as questões de forma geral, eu gosto sempre de voltar ao conceito, né? O que o VAR, o que o Value at Risk, ele representa para mim, né? O quanto eu posso perder em uma janela de tempo, né? Então, se eu tenho um Value at Risk, um VAR de 10% nessa carteira aqui, por exemplo, significa que eu poderia perder até R$ 40 mil, né? Se eu tenho um VAR de 1%, significa que eu posso perder até R$ 4 mil no período de um dia útil, e dado um determinado nível de confiança também, né? Então, isso aqui é um ponto super importante. Então, eu vou ter que ter ali um nível de confiança. Então, se eu tenho um VAR de 1%, com intervalo de confiança de 95%, se eu quero aumentar esse intervalo de confiança, por exemplo, para 99%, provavelmente esse value at risk ele vai subir ali para casa de 1,8, né? Ou seja, o percentual em risco que eu tenho da minha carteira, ele também vai aumentar consideravelmente, né? Que é um ponto aqui? A gente tenta projetar qual que é o máximo que a gente vai perder nos períodos à frente, tá? Então isso é super importante, né? Olhando para trás, eu olho a série de dados histórica, mas para tentar projetar qual que é o máximo de dinheiro em risco que eu tenho aqui nessa carteira daqui para frente, né? Só que ele não considera momentos de estresse de forma geral, né? Então, se a gente pensar ali num Covid que a gente teve lá atrás, se a gente pensar na série, em um momento na greve dos caminhoneiros, por exemplo, que a gente teve lá atrás, uma volatilidade, circuit break também, que acabou interrompendo o pregão para negociações, a gente não considera esses eventos inesperados aqui de forma geral, né? O que a gente usa para considerar esses eventos de crise, esses eventos inesperados, né? A gente usa o stress test, né? Então, seria uma outra métrica, né? Vamos lá para as questões, então, né? O VAR avalia o impacto de uma situação de baixíssima probabilidade de ocorrência, mas de impacto significativo, né? Acabei de falar disso aqui, né? Então, crise de baixíssima probabilidade de ocorrência, a gente não vai usar VAR. O que a gente vai usar? A gente vai usar stress test, né? Então, essa aqui está errada, né? O VAR é o pior desempenho esperado com determinado grau de confiança para um conjunto de cenários possíveis de ocorrer para o horizonte de tempo considerado, né? Essa aqui está certa, né? Então, ele prevê quanto que eu posso perder, qual que é o meu pior resultado, dado um grau de confiança. Então, se eu quero aumentar o meu grau de confiança, que foi o que a gente falou aqui, eu tenho que aumentar o meu valor em tese, dadas todas as outras condições constantes, eu tenho que aumentar o meu valor em risco de forma geral e em determinado horizonte de tempo também, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um VAR para um mês, e eu tenho um VAR para um ano, qual que vai ser maior, provavelmente, né? Esse de um ano. Eu tenho mais chance de perder dinheiro dentro de um mês ou mais chance de perder dinheiro em um ano? Dentro de um ano, muita coisa acontece, né? Dentro desse ano, a gente viu, da janela de 12 meses, né? A gente viu a Treasury de 10 anos subir para 5%, puxar a bolsa nossa para baixo, a gente viu o nosso DI futuro cair, a gente viu uma série de coisas acontecerem, né? Então, tem que ter um determinado período de tempo, um horizonte de tempo para que a gente considere, né?
Vamos lá, 4.000 é o pior resultado esperado para a carteira em 19 dias a cada 20 dias, né? 19 dias a cada 20 dias vai ser 95% de confiança, não é isso mesmo? 20 vai dar, 2 vão dar 10, 1 vai dar 5%, é isso mesmo, 95% de confiança, né? E aqui a questão dá 95% de confiança. Então a número 3 está certa aqui também, né? É esperado um resultado pior do que R$ 4.000 em 95% do tempo e o melhor do que esse valor em 5% do tempo. Aí a gente estava ferrado, né? Se a gente fosse usar uma métrica para considerar quanto que a gente vai ganhar em 5% do tempo, a gente já está fazendo uma gestão de carteira errada aqui, né? Então essa aqui está errada também, o que é a número 2 e 3, letra B. Certinho? Deixa eu limpar todos os desenhos. E aí, eu vou voltar, que eu acho que fica um pouquinho lento demais quando eu espelho o PowerPoint aqui. Deixa eu voltar para o Zoom aqui, vou parar de compartilhar e vou voltar para o iPad. Hoje eu vou fazer essa bagunça só mais umas 2 vezes, tá? Porque na hora de passar para o iPad aqui, ele acabou desconfigurando. Tenha um pouquinho de paciência com esse jovem senhor de 34 anos, então sou novo, mas tenho uma série de dificuldades aqui com tecnologia, que não é muito meu ramo, não. Gosto de matemática, gosto de números, gosto de gestão de ativos, mas tecnologia não é meu forte, não. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui para 22. Maravilha? Já está espelhando a tela nova aí para vocês, né? O chamado velho at-risk, o VaR, ele é importante para a gestão financeira ao ter como objetivo medir o valor da perda incorrida em um determinado período anterior de tempo. A gente não quer olhar no retrovisor, não, né? A gente quer usar os dados do retrovisor, olhar para trás para tentar projetar o que que eu posso perder, quanto que eu posso perder máximo daqui para frente, né? Pensando em tempo. Então, se for só para ser engenheiro de obra pronta, ele não serviria para a gente, né? Então, essa questão aqui, ela está errada, né? Letra B. Independe da complexidade do instrumento considerado, fator que provocou sua popularidade. Não é verdade, né? A gente falou que tem eventos ali que ele não pode ser, que ele passa a não ser tão interessante, né? Que é o exemplo de eventos de crise, né? Então, isso aqui também não está certo, né? Letra C. Busca medir os valores das perdas a que um ativo ou uma carteira está sujeito, dado um determinado nível de confiança e de tempo, né? Essa daqui está perfeita, né? Então, dado um determinado nível de confiança e de tempo, ou seja, eu tenho que ter esses 2 fatores aqui também na conta, ele me dá um valor de perda máxima esperada para essa janela de tempo e de intervalo de confiança. Maravilha? Letra C. Vamos ler a D aqui também, né? Facilita o tratamento estatístico, tendo em vista que elimina a necessidade de utilização de um intervalo de confiança? Não. Lembra que a gente falou que se a gente quer um intervalo de confiança maior, a gente vai ter um VaR maior também? Né? Então, ele precisa de um intervalo de confiança determinado aqui, tá bom? Maravilha, ó, gostei. Agora vocês 2 já responderam aqui comigo, Tony e a Andressa. Valeu, bom demais. Falei que eram 3 vezes, viu? Acho que são exatamente 3 vezes. Eu vou voltar lá para o PowerPoint só para responder a próxima questão, porque ele também desconfigurou. Tá vendo que só ficou a letra A aqui? Aí não ficou legal, né? Deixa eu trocar aqui, coisa rápida, tá? Ah, maravilha, agora tá bem fácil. Já tá na 23 aí para vocês, não tá? Maravilha, vou seguir aqui então. Zoom. Eu estou logado em outro dispositivo aqui para mim já está aparecendo a 23, né? É, tela de mundo financeiro. Sobre o VaR, analise as afirmações abaixo. Ele é calculado para certo horizonte de tempo, beleza, a gente falou isso aqui, tem certo horizonte de tempo, sendo sua magnitude diretamente proporcional a esse horizonte. Lembra que o exemplo que eu dei aqui agora há pouco, né? Se eu tenho um VaR para um mês e se eu tenho um VaR para um ano, eles são diretamente proporcionais, né? Porque se eu aumento
o período que eu quero, eu vou aumentar o meu risco também, o meu valor sobre o risco, que é o VaR, né? Então, essa aqui tá certinho, né? Não é um bom estimador para perdas em cenários de estresse, pois normalmente utiliza como parâmetros oscilações de preços em cenários triviais. É exatamente isso, né? Ele utiliza cenários triviais para que a gente consiga traçar a perda máxima projetada, né? Então tá certa também, né? Quanto maior for o nível de confiança da estimativa, maior será o seu VaR. Lembra que a gente falou, pô, se eu tenho um intervalo de confiança de 95%, eu posso errar em 5, né? Ou seja, eu consigo ter uma margem mais branda do valor total que eu posso perder, né? E se eu aumento esse intervalo de confiança para 99%, né? Eu só posso errar em 1% das vezes. A minha margem de erro, ele vai ser muito menor, né? Então, se eu tenho um VaR aqui de 10%, por exemplo, e eu quero aumentar o meu intervalo de confiança, eu provavelmente vou projetar, dada todas as outras condições constantes, eu vou projetar um VaR um pouco maior, né? Por quê? Porque eu posso errar menos, né? Então, podendo errar menos, o meu valor sobre o risco, ele vai ter que ser maior também, né? Então, provavelmente ele vai aumentar aqui para 16, 18%, né? Então, as três aqui estão corretas, tá? Então, o que que acontece? A questão do intervalo de confiança, ele me mostra quanto por cento das vezes da minha série estatística eu posso errar. Se eu aumento o intervalo de confiança, eu posso errar menos. Podendo errar menos, eu vou correr um risco um pouco maior de forma geral, tá? Então, aqui é a letra C, não é a letra A, não. É 1, 2 e 3. Essa questão do intervalo de confiança. Gente, agora que eu tô eu estou em outra tela aqui, eu estou vendo a bagunça que eu faço na tela. Se por acaso não ficar claro, vocês me falam, tá bom? Que eu vou escrevendo para todo lado, para cima, para baixo. No iPad fica bonitinho. A hora que eu olhei para a tela aqui, tava uma bagunça danada, né? Mas eu vi que vocês responderam a letra A aqui, mas essa questão da letra da número 3 aqui, né, da letra 3, da número 3, ela fica clara para vocês que eu aumentando o meu intervalo de confiança, eu diminuo o meu percentual de erro. E para eu diminuir o meu percentual de erro, eu acabo incorrendo em uma possibilidade de perda um pouco maior? Isso aqui que eu queria que ficasse bem claro para vocês, tá? Maravilha. Então, eu vou para a próxima aqui, tá? Então, por estimativa, tá, ô Tony? Eu acho que a gente até consegue traçar uma questão matemática para isso, mas assim, de forma geral, lembra que a gente falou aqui que quando a gente fala do resultado de uma carteira, né? Quando a gente fala do resultado de uma carteira, de forma geral, a gente fala que isso é uma regressão que traz todos esses pontos aqui para uma reta, né? E aí a gente tem aquele coeficiente de determinação que mostra quanto esses pontos eles estão, de forma geral, bem ajustados ou não para essa reta, né? E aí, quando eu falo da nossa curva normal ali de forma geral, né? O intervalo de confiança que a gente discutiu na outra aula, se eu tenho um intervalo de 68%, de 95% ou de 99%, ele considera que quanto da minha base numérica, da minha base de dados, ele vai estar dentro desse intervalo de confiança, né? E quanto mais eu aumento esse intervalo de confiança, ou vou aumentando os meus desvios padrões para cima ou para baixo aqui de forma geral, eu vou ter menos possibilidade de erro, né? Com isso, para eu ter menos possibilidade de erro, eu tenho que acrescentar mais variáveis aqui e, obviamente, eu acabo correndo mais risco por isso, né? Então, dado todas as outras condições constantes, a gente entende que para eu diminuir consideravelmente o meu nível de risco, eu acabo pensando nisso. Ah, legal. A Clarice falou, pensando nesse gráfico dá para entender melhor. Então, conforme eu aumento os meus dados aqui dentro desses intervalos de confiança, eu tenho que ter um nível de erro cada vez menor, né? Só que eu tenho uma série maior também de dados consideráveis, né? Ou seja, eu estou correndo mais risco também, tá bom?
Ficou claro pensando assim? Quanto maior o VAR, maior o nível de confiança. Não necessariamente, né? Quanto maior o nível de confiança, maior vai ser o VAR. Só que eu posso ter um value at risk de uma carteira maior com 95% de confiança, né? Então depende da série aqui. Mas o contrário é verdadeiro. Quanto maior o nível de confiança para a mesma série, maior vai ser o VAR. Para a mesma série. Só que se eu considero séries diferentes aqui, eu posso ter um VAR maior para uma série do que para outra, só que com intervalo de confiança menor. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para outra tela que eu acho que fica melhor. E aí, vão ser só mais 2 vezes que eu vou fazer essa bagunça aqui, tá, gente? É jogo rápido, rápido mesmo. Vamos lá, questão 24, tá? Gestão de carteiras e risco. Considere as afirmativas abaixo sobre os dois fundos, tá? Então a gente... Opa, pera aí. Caiu aí, não caiu? Deixa eu voltar. Aqui foi. Maravilha. Foi. Considere as afirmativas abaixo sobre os dois fundos, tá? Então a gente está falando sobre o fundo Ônix aqui e sobre o fundo Ametista, né? O investidor deveria ter apenas o fundo Ônix em carteira, pois ele tem um maior retorno, né? Quando a gente olha aqui, a gente tem 3 colunas, né? A gente tem o retorno, o índice de Sharpe e o beta, né? Vamos lembrar dos 3 aqui, né? Retorno, obviamente, quanto que ele está gerando de resultado adicional aqui para a carteira, né? O Sharpe, quanto que ele está considerando o acréscimo, o retorno adicional para cada nível de risco que a gente corre, né? Quando a gente pensa no índice de Sharpe, até a gente não falou muito dele, vamos escrever isso aqui, né? A gente fala sobre o retorno esperado do ativo, menos o retorno livre de risco, do ativo livre de risco, sobre o seu desvio padrão de forma geral, né? O que que é isso aqui, né? É o retorno em excesso, o retorno excessivo. Opa. Ele é o retorno em excesso que eu tenho para cada nível de risco que eu corro, né? Esse aqui é o retorno do ativo, esse aqui é o desvio padrão, que seria o risco, né? O que que a gente pode considerar aqui, né? Pensando na questão A, né? Assim, mais um passo atrás. E o nível e o índice de Sharpe aqui de forma geral, quanto maior, melhor, porque eu estou entregando retorno adicional dado ao determinado nível de risco, né? Então, quanto que eu estou entregando de retorno adicional, né? Mas não é só isso que a gente vai analisar ao montar uma carteira, né? E aqui ele fala, o investidor deveria ter apenas o fundo Ônix em carteira, pois ele tem um maior retorno, né? Assim, primeiro que a gente não está falando de montar uma carteira com um ativo só, né? A gente pode montar a carteira com 2 ativos, não tem problema nenhum. E eu vou considerar um retorno de uma carteira só pelo retorno de um ativo A, B ou C? Não. Então, nada impede que eu tenha os dois aqui em carteira, né? Até porque tem um dado aqui que me chama muita atenção, que é a correlação dos dois, né? Eu tenho uma correlação negativa. Então, se eu tenho os dois fundos em carteira, em tese eu estou diversificando melhor a minha carteira também, não é verdade? Então, seria um bom indicativo para ter os dois fundos em carteira, né? A número 1 aqui está errada, tá? Um investidor deveria ter apenas o fundo ametista em carteira, pois ele tem um maior índice de Sharpe. Eu acho que quando a gente fala maior retorno único, quando a gente fala apenas colocar um único ativo também, a gente, de certa forma, já anula grande parte das questões, né? Então, isso aqui não faz tanto sentido, porque lembra que a gente falou da correlação aqui? Poxa, eu acho que é positivo a gente ter os dois, né? Se eu for falar de uma carteira de um único fundo, legal, então provavelmente seria interessante eu ter só o ametista sim, mas não necessariamente eu preciso só ter um fundo nessa carteira, né? Então a número 2 aqui também
ela está errada, tá? Num eventual crise no mercado, o fundo Onyx ele seria mais afetado por ter um maior beta. Perfeito, isso aqui está 100% certo, né? Então, o Onyx ele tem aqui um beta de 1,30 contra 0,85, né? Então, quando a gente fala do beta, a gente fala do risco sistemático, né? Então, é sempre importante a gente lembrar isso, do risco sistemático. E quanto que essa carteira ela está sensível a esse risco sistemático, né? Então, se eu tenho um beta maior, significa que quanto maior é a volatilidade de mercado, mais sensível vai ser essa volatilidade, esse ativo com maior beta, né? Então, isso aqui está 100% certo também, tá bom? Número 3, certinha. A correlação entre os dois fundos é um forte argumento para ter em carteira ambos os fundos, né? Beleza, isso aqui é o que a gente falou, né? Não precisa ter uma carteira de um único ativo, né? Até porque uma carteira monoativo provavelmente ela vai ter um risco alto, né? Então acho que é um bom indicativo para que a gente tenha os dois, né? Gente, assim, ponto importante, índice de Sharpe aqui, tá claro para vocês que eu meço quanto de retorno adicional eu entrego dado um determinado nível de risco, considerando aqui o retorno do ativo, considerando o retorno do ativo e o ativo livre de risco? Fica claro isso? Outra coisa, a sensibilidade do beta aqui também, quanto maior o beta, mais sensível ele vai ser a esses movimentos de mercado de forma geral. Esses dois conceitos aqui precisam estar 100% claro na cabeça de vocês, tá bom? Maravilha, vamos para a próxima aqui. Gente, acorda aí, fica comigo aqui, não me abandona não, porque a gente está acabando também, tá bom? Já libero vocês para a gente curtir o final de semana ali. Libero vocês, mas, mais uma vez, eu estou 100% à disposição, tá? As questões aqui que vocês têm, caso vocês queiram também discutir, me mandar, vamos fazer isso junto para chegar com a aprovação lá no final, tá bom? Deixa eu servir uma água aqui para mim, que a garganta já secou. Vamos lá. O investidor pretende investir em um fundo referenciado DI. Qual é a melhor escolha para esse investidor, né? Ele tem um fundo ali que ele quer. Qual que é o objetivo? É um fundo referenciado DI. Ele quer que esse fundo ele siga em tese o retorno do CDI, né? E daí quando a gente pensa no CDI em queda, né? Então a gente saiu ali de uma Selic de 3,75, cortou meio ponto, teve mais um corte, teve mais um corte. E por aí vai, né? Em tese, a gente vê esse CDI caindo, né? E aí o retorno desse fundo, na verdade, eu tracei a reta errada aqui, né? O CDI está caindo, mas o retorno do fundo ele deixa de ser assim e ele passa a ser um pouco menos inclinado, né? Ele passa a ser assim, né? Então, em tese é o contrário, né? Mas o que que eu quero aqui, né? Lembra daquela questão de regressão que a gente falou de forma geral? Sempre que a gente tem uma reta, a gente quer entender quanto que esses pontos aqui eles estão distantes da minha média, né? Então, poxa, eu quero que um fundo referenciado ele esteja muito próximo ao seu benchmark de forma geral, né? Então vamos lá, quando a gente pega aqui o retorno do quando a gente pega. Isso daqui sempre aparece na prova, viu, gente? Então, acho importante a gente estar ligado a isso também, né? O CDI teve um retorno de 0,41, né? O fundo A, qual que é a diferença que ele teve do benchmark? Ele teve 0,01 pontos, né? E o fundo B? Ele teve 2, né? No mês 2, poxa, esse aqui teve 0 de diferença, ele rendeu exatamente o benchmark, né? E o fundo 2? O fundo 2 ele teve uma diferença de 2, de 0,01, né? No mês 3, poxa, eu tive uma diferença de 1 aqui, ele aqui teve uma diferença de 2. No mês 4, ele teve uma diferença de 0, o fundo A, e aí o fundo B teve uma diferença de 3, né? No mês 5, poxa, eu tive uma diferença de 1 para uma diferença de 2 aqui, né? No mês 6, eu tive uma diferença de 1 e esse aqui teve uma diferença de 5, né? O que que eu quero, gente? Quando eu tenho um fundo referenciado, eu quero que ele esteja mais próximo do benchmark, né? Então, vamos ler as alternativas aqui, né? E é exatamente isso que é o tracking erro, né? Que é o que a questão pede aqui, né? Então, quanto que ele está aderente ao benchmark de forma geral, né? Quando a gente olha os dois aqui, olha só, esse está cada vez mais perto, né? O fundo A, olha, ele oscilou 1, 0, 1, 0, 1, 1.
ao outro, 2, 1, 3, 5, então ele está um pouco menos aderente, né? E aí vem as questões. O fundo A, pois possui um maior tracking erro. Não faz sentido, né? O fundo A, pois ele possui um menor tracking erro. Legal, ou seja, ele está cada vez mais próximo do benchmark, ele oferece um menor tracking erro, né? Ele é mais aderente ao benchmark, foi o que o Tony falou aqui. Então seria a letra B aqui, que eu nem coloquei letra, né? Coloquei pontinho. Mas a letra B aqui, né? O fundo B, pois possui um maior tracking erro. Se ele possui um maior tracking erro, significa que ele não está seguindo de forma mais aderente possível o seu benchmark, né? E o fundo B, porque possui um menor tracking erro. Não, o fundo A que tem um menor tracking erro aqui. Legal? Ficou claro isso aqui para vocês? Ou seja, eu quero o quê? Eu não quero que ele tenha um retorno maior. Porque às vezes, se eu somar os retornos aqui, eu nem somei, na verdade, pode ser que o fundo B ele tenha um retorno maior. Só que pensa que é um fundo para a caixa da minha empresa, né? Eu quero um fundo que tenha retorno maior ou eu quero um fundo que tenha menos risco, que tenha menos volatilidade, que seja mais aderente ao benchmark? Eu não quero surpresa, gente. Para o meu fundo de caixa, eu não quero surpresa. Então, isso daqui que eu vou analisar. Eu vou analisar o tracking erro aqui, quanto que ele está aderente ao benchmark. Maravilha? Questão 26. Vamos lá. Para cenários comuns, costuma-se utilizar uma medida de risco para carteiras. Para cenários extremos, uma medida distinta. Para cenários extremos, uma medida distinta. Quais são essas medidas, respectivamente? Eu queria que todo mundo que estivesse na aula aqui comigo, e a gente tem bastante gente aqui agora, respondesse aqui no chat, porque essa a gente estressou bastante, a gente falou bastante. Qual que vocês acham que é aqui? A gente falou disso no meio da semana, falou bastante hoje. Me ajudem aqui. Vamos lá. Maravilha. Patrícia já mandou aqui, D. Perfeito. Para cenários extremos, qual seria a medida que a gente usa? Para cenário extremo, a gente lembra de estresse, né? Lembra quando está chegando o fim de mês ali, sua meta não está batida, você está num cenário de estresse, você está num cenário extremo. É esse estresse teste que a gente vai usar aqui, né? E para cenários comuns, para cenários triviais que a gente fala, né? Triviais, o que que a gente vai usar? O velho at risk, né? Então aqui, a letra D. Perfeito? Maravilha. Tony também. Valeu, Patrícia. Tony. Bom demais. Essa aqui, gente, pelo amor de Deus, se cair uma questão dessa, se vocês errarem lá, eu vou matar vocês. Não pode errar isso, não. Isso aqui já tá pronto pra gente, hein? Vamos lá. Questão 27. O índice de Sharpe serve para medir o retorno em função do risco assumido de uma carteira. Pô, isso daqui faz sentido, né? A gente lembra que a gente falou ali de um retorno do ativo, liguei a caneta, do retorno do ativo menos o ativo livre de risco sobre o desvio padrão. Então, legal, a gente vai falar de um retorno em função do risco assumido. E quanto maior o índice de Sharpe, não é melhor? Ou seja, eu entrego retorno adicional dado um determinado nível de risco, pô, então essa aqui já está certa, né? Qual que é a medida que eu vou usar para falar sobre um risco de carteira, né? É o desvio padrão, tá? A média de uma carteira é o retorno médio da carteira, que eu vou falar de forma geral, né? E o retorno máximo, poxa, a gente já está falando aqui que não tem nada a ver com índice de Sharpe, tá bom? Letra A. Perfeito aqui? Podemos ir para a próxima? E aí, pela última vez, aí é onde eu falei que eu ia fazer uma bagunça aqui para trocar as telas. Eu vou compartilhar de novo o PowerPoint, porque ele acabou desconfigurando a hora de plotar o gráfico aqui. Mas agora está bem simples também, tá? Maravilha. Já trocou a tela aqui, eu estou no Zoom junto com vocês em outra tela, então eu estou vendo. E aí a gente tem aqui, vamos lá para a questão. Uma corretora está distribuindo 3 fundos de investimento e deseja fazer uma análise sobre o índice de Sharpe dos fundos baseados no gráfico abaixo.
que o gráfico plota aqui para a gente, né? Ele posta o risco, né? Que seria o meu desvio padrão, né? E ele posta o retorno acima da taxa livre de risco. Isso daqui é super importante, tá? Por quê? Lembra que a gente falou do índice de Sharpe ali? É isso que a questão pede para a gente traçar, que é o retorno de ativo menos a taxa do ativo livre de risco sobre o risco, sobre o desvio padrão. Legal. O que que é isso aqui, né? O que que é isso aqui? Ele já é o prêmio pelo risco, ele já é o prêmio, ou seja, ele já é quanto que é o meu retorno acima da taxa livre de risco, né? Então eu já tenho isso aqui resolvido, né? Então o retorno acima da taxa de livre de risco do X é 2, do Y é 10, do Z é 12, e com isso a gente vai responder a questão aqui de forma geral, né? Qual que é o índice de Sharpe? Opa, deixa eu apagar aqui. Tá vendo? Ele fica um pouquinho mais lento quando eu projeto o computador, mas tá dando para acompanhar bem aí, tá? Ó, então qual que é o índice de Sharpe de X? Ele vai ser, qual que é o meu retorno acima da taxa livre de risco? Ele é 2. Sobre qual que é o risco aqui? Ele é 1. Então o índice de Sharpe de X vai ser 2, certinho? O meu índice de Sharpe de Y, quanto que ele vai ser? Ele é 10, tá aqui no 10, né? Ele é 10. Sobre qual que é o risco? O risco é 3. Então vai ser 3,33. E qual que vai ser o índice de Sharpe de Z, tá? Vai ser o retorno acima de 12 sobre 6, sobre 6, que vai ser 2, né? Opa, então Z, o índice de Sharpe de Z e de X é igual. O único que eu tenho aqui, não, Z e X estão igual, Z e X estão igual. Ou vai ser AB ou AD, né? Só que AB, ele tem aqui que o Y é maior do que os outros dois, né? Então seria a letra B. Maravilha? Fica claro isso aqui para vocês, falando sobre o índice de Sharpe. A gente não tinha falado disso na última aula e é um conceito super importante, tá, gente? Isso aqui, sem sombra de dúvida, ele vai cobrar na prova de vocês. Não é um bicho de sete cabeças, é uma questão super simples de resolver, né? A gente falou de CAPM também, que eu acho que, cara, isso daqui com certeza vai cobrar também. É importante a gente saber a respeito disso, tá? Que a gente falou na outra aula também? A gente falou hoje de índice de Sharpe. Cara, a gente destroçou essa fórmula aqui de uma maneira mais simples, né? Que eu acho que é legal. O que a gente falou? A gente falou de outro conceito também. Deixa eu A gente falou de outro conceito também, que foi sobre como que eu mudo isso no índice de Sharpe aqui, ou seja, como que a prova poderia pedir, né? Ela já me fala o prêmio pelo risco, ou seja, já me fala qual que é o retorno acima do ativo livre de risco. Então, essas variaçõezinhas que são bem simples, mas às vezes podem pegar a gente ou na pressa, ou no nervosismo também, com um pouquinho mais de falta de atenção, tá bom? Com isso a gente encerra por aqui, pessoal. Tem alguma dúvida hoje? Ficou super claro? É, Tem alguma outra questão que a gente não resolveu que vocês queiram resolver aqui? Tô por conta de vocês, tá? Legal. Deixa eu abrir. O Silvan falou aqui para a gente falar sobre o SML, né? De forma geral. Estou com a questão aberta aqui, que a gente já vai conseguir falar a respeito disso, né? Deixa eu só localizar ela aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Só tentar localizar essa questão. Se senão, depois eu mando no grupo para vocês também. Mas, eu acho que eu tô com ela aberta aqui no iPad. Eu só preciso localizar.
Ah, peraí, eu acho que tá no tablet da minha esposa que eu usei na última aula. Coisa rápida, tá? Deixa eu tentar achar isso aqui. Jogo rápido. Estou 4, 5. Uhum. Beleza, deixa eu compartilhar outra tela aqui. É até uma questão da aula passada, a gente falou um pouquinho sobre isso, tá? Lembra essa questão que a gente resolveu aqui, a questão número 5? Ela já está até riscada aqui, né? Eu lembro que a gente falou que o CAPM, ele na verdade, ele mostra para a gente o quê, né? Qual que seria o retorno esperado de um ativo frente ao beta, frente ao risco que ocorra aqui, né? Ele começa de forma geral com um risco zero, né? Ou seja, um risco zero, eu teria o que aqui nesse ponto zero, né? O nosso ativo livre de risco, né? E dado que para cada nível de risco que eu aumento aqui, para cada nível de risco que eu aumento aqui, poxa, eu tenho um beta de 0,5, eu tenho um beta de 1, eu tenho um beta de 1,5, eu tenho um beta de 2. Em tese, eu tenho um retorno exigido por esse ativo maior, né? Porque eu estou correndo um risco excedente aqui, para isso eu espero um maior retorno, né? E a SML, ela nada mais é do que como a gente postula isso aqui de forma a combinar melhor esse retorno de acordo com o nível de risco que eu estou correndo e quanto de retorno adicional eu entrego de forma geral e como que eu consigo combinar isso em uma carteira, né? Esse é só um exemplo para poder deixar bem claro. Só que aí, Silva, e me corrija se eu estiver falando errado, não sei se é Silvan ou Silvan, é, mas o que eu vou fazer? Eu vou separar hoje ainda duas questões de CML e de SML para vocês, que pode fazer sentido cair, e mando no grupo, tá? Aí eu já mando corrigido, se precisar eu mando um áudio ou um vídeo, tá bom? Só porque realmente a gente falou muito pouco sobre isso. Acho que não é uma coisa que se cobra muito no CEA, eu acho que a gente vai falar mais sobre SML no CFP, mas eu acho importante a gente saber também. Eu vou tentar separar algumas questões aqui, tá bom? Pessoal, com isso eu vou ficando por Doutor, aqui. só uma Oi? dúvida rápida. Quem falou? O SML ele é uma evolução do KPN, né? Sim, exato. Aí, às vezes, eu sinto um pouco de dificuldade de identificar no gráfico os dois, assim, como que é qual, porque tem um gráfico também que tem uns pontinhos, né? Em cima, assim, mostrando os ativos, tal, qual que é mais arriscado, qual que é menos, e aí eu fico meio confusa nessa parte de identificar mesmo no gráfico. Uhum. Não, maravilha. Eu vou trazer uma questão exatamente assim para vocês, só para ficar um pouco mais claro, e assim, não gastar um tempo improdutivo, porque realmente eu não tenho aqui agora, tá? Mas não tem nenhum bicho de sete cabeças, não, tá?
Mas os pontinhos, de forma geral, que você está falando é realmente a outra. E a SML é essa regressão aqui, tá bom? Mas eu vou mandar aqui para vocês. Combinado? Maravilha. Valeu então, pessoal. Bom final de semana para vocês. Obrigado quem ficou comigo aqui até o final. Não vou esquecer de mandar isso hoje ainda para vocês. E a gente fala logo mais, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.